Bom dia, mais uma manhã que eu e você estamos aqui para florescer. Florescer aquilo que há de melhor dentro de mim e dentro de você. Uma coisa é certa, Deus ele já plantou uma sementinha dentro do meu coração e Ele já plantou uma sementinha dentro do seu coração. E a função da semente é germinar, é crescer. Então, hoje eu preciso ter a resposta da pergunta célebre de hoje. Qual será o fruto da minha semente? Porque eu sei qual vai ser o fim da minha semente. Ela vai germinar, ela vai crescer. Mas e o fruto dela? Sou eu quem vai escolher. Se será frutos bons, eu hoje estou disposta a fazer coisas boas. Se será mal, quando eu hoje estou disposta a viver a vida de qualquer maneira. Porque quando eu vivo de qualquer maneira, sem propósito, sem objetivo, sem projeto, sem planos, a tendência é que tudo dê errado. Em algum momento pode ser que algo dê certo, sim. O plano de Deus é bom, perfeito e agradável. E se eu e você estivermos caminhando em direção a esse plano, as coisas vão dar certo. Ainda que eu não tenha planejado isso. Mas ao acordar eu preciso ter na minha mente. Eu acordei e hoje eu vou fazer a minha semente ser boa. Hoje eu vou fazer os frutos da minha semente brilharem com os meus atos e com as minhas ações. Uma semente, ela tem um único propósito: crescer e dar frutos. Uma pessoa, ela tem objetivos, planos, propósito. Ela tem um livre-arbítrio. Ela pode escolher entre frutificar coisas boas ou coisas más. Aí você muitas vezes pode falar, não, mas eu não escolho nem boa e nem má, e aí? É como se você estivesse dizendo, deixa a vida me levar, o que acontecer está bom. Então não reclame da sua vida, porque você é o ator principal da sua vida. Você é quem pode conduzir o seu fruto para ele ser bom ou para ele ser mau. Se você determinar que os seus frutos serão bons, o seu dia será mais que maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Então terá que ter uma persistência, terá que ser algo permanente. Você não pode desanimar, você não pode desistir. É igual quando você casa. Haverá as diferenças. Há essa diferença em todos os lares. Só muda as pessoas e o endereço. Mas as diferenças, elas existem. Porque se duas pessoas iguais se unirem, sem haver a diferença, não haverá crescimento. As diferenças são as divergências que te fazem mudar. As divergências, as diferenças, juntando com as divergências, ou seja, eu sou diferente da outra pessoa, mas nós não vamos nos chocar. Ou quando chegarmos a nos chocar, não vamos permitir que esse choque avance. Avance ao ponto de decidirmos não querer mais. Ou seja, quando as divergências elas estão a ponto de um decidir que não quer mais, naquele momento, aquela pessoa ela está escolhendo buscar novamente iniciar aquele processo, porém, em outro lugar, com uma outra pessoa. Será que vale a pena? Vale a pena você começar tudo de novo? Quando você já andou um bom caminho até chegar, na fase da perfeição.
É claro que a perfeição não será algo que vai te agradar. Não, você vai ter que aceitar algumas coisas por amor. E o outro também terá que aceitar algumas coisas a seu respeito por amor. Isso é uma escolha. Isso não é algo que vem, né, com a força da paixão. Isso é uma escolha. Não, como eu sei que ele não gosta, como eu sei que ela não gosta disso, então eu não vou fazer isso. Para que haja uma concordância. E em nenhum momento os dois serão iguais. As diferenças que nos unem. E essas diferenças é para quebrar muitos dogmas de dentro de nós. Então, com o passar do tempo, nós aprendemos que é bom ser diferente, mas é melhor ainda aceitar, compreender e se colocar no lugar do outro. Isso chama empatia. Poucas pessoas conseguem isso, mas aquelas que conseguem, elas terão uma facilidade no convívio, seja ele no lar, no trabalho, na comunidade, onde Deus te colocar, você terá facilidade quando você entender o sentido de se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse lá, eu faria isso. Quando você não tiver alguém para exemplificar, para ter como exemplo, coloque Cristo como seu exemplo. Quando você vai fazer algo para alguém, quando você vai receber algo, fazer algo para alguém, se pergunte, se Cristo estivesse aqui, Jesus, ele foi homem, assim como eu e você, mas ele foi santo, separado. Ele sabia a missão que ele tinha e ele estava disposto a cumpri-la. Então, quando eu penso, Jesus faria isso? Isso é amor. Amor ao próximo, amor a Deus e amor a si próprio. Porque quando eu paro para pensar, eu estou amando a Deus. E quando eu não faço algo porque eu não gostaria que fizesse por mim, eu estou me amando. E ao não fazer, eu estou amando o meu próximo. Ali eu já resumi os 10 mandamentos do Senhor. Eu não magoei para não ser magoada. Alegrei o coração de Deus. Isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Porque a nossa vida, ela não é um conto de fada. Há dias em que muitas vezes iremos quebrar o protocolo. Mas quando isso acontecer, precisamos nos arrepender. O arrependimento é a porta para voltarmos para o amor de Deus. Todos os dias o Senhor nos ensina isso através da palavra. E Ele vai nos ensinar um pouquinho mais no dia de hoje. Então, abra bem os teus olhos, os teus ouvidos e preste muita atenção. Porque Deus tem um recado muito especial para transmitir para você nesta manhã, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais um dia, pela alegria de poder estarmos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome, que é santo e puro. Ó Pai, nos dê discernimento, sabedoria, nos conduza ao plano do Senhor, que possamos fazer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos, que possamos sempre continuar e não voltar do zero todos os dias. Nos ajuda, Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre está conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos animar. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e nós te agradecemos no nome de Jesus.
Glória a Deus! Hoje nós estamos finalizando a leitura de Joel. Ele foi 3 capítulos, a qual nos ensinou muito. E hoje nós vamos meditar no versículo 7. O capítulo é o 3 e o versículo ele é o 7. Nós vemos que os nossos atos, as nossas ações, elas abrem e fecham portas. E quando nós abrimos e fechamos portas, nós estamos adubando a terra para que as sementes sejam lançadas. Quando eu opto em fazer o bem, eu garimpei, fofei a minha terra para que coisas boas caiam nela. Então, neste momento, nós estamos abrindo a porta do nosso coração, ou seja, nós estamos adubando a terra, movimentando essa terra para que o Senhor venha lançar a semente da palavra. E a semente da palavra, ela sempre será boa. Então, a probabilidade do meu dia ser bom é muito grande. Porém, não é isso que vai definir o meu dia em ser bom ou ruim. São os meus atos, as minhas ações. A maneira qual eu vou receber cada ação que será direcionada a mim, cada ato e cada ação que partirá de mim para com o próximo. Aqui no versículo 7 vai dizer assim: mas eu os trarei de volta de todos aqueles lugares para os quais vocês os venderam e farei com que vocês, o que vocês fizeram com eles. Ou seja, nessa manhã o Senhor está dizendo, olha, tudo que vai, volta. Existe um louvor que diz, a lei da vida, nascer, estudar, ou seja, crescer, reproduzir e morrer. Essa é a lei da vida natural. Mas nós sabemos qual a lei da vida espiritual? A lei da vida espiritual, ela não é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Até porque Deus ele nos fez para sermos eternos. O pecado, sim, nos matou. Mas não foi uma morte natural, não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. Há muitas coisas na nossa sociedade que nós não deveríamos saber. Há muitas coisas na nossa sociedade que ela nos afasta de Deus. Isso é o pecado. Tudo aquilo que te afasta de Deus, isso é pecado. Por quê? Porque Deus ele veio para te dar a vida. E a vida é eterna. O Senhor ele te fez para ser eterno. Então Ele quer que você cresça, que você cresça, que você cresça e que você continue crescendo. Antigamente existiam os gigantes. Esses gigantes, eles desafiavam os menores. No mundo espiritual, eu e você temos que ser gigantes. Todos têm medo dos gigantes. Mas para eu crescer, eu preciso me alimentar da palavra. E eu preciso entender o significado disso. Então aqui o Senhor ele está dizendo, olha, tudo que você fizer para uma pessoa vai voltar para você. Aqui nós podemos nos lembrar da história de José, um menino sonhador que com a sua inocência contou para os seus familiares acerca dos seus sonhos e a sua própria família matou ou tentou matar os sonhos de José. Mas quando você sabe que você precisa crescer espiritualmente, você faz a escolha certa. Ninguém pode matar os seus sonhos se você não deixar. Se você chega e conta o sonho, José chegou e disse, olha, eu tive um sonho, pai, irmãos, eu tive um sonho. E no meu sonho vocês
Ali, vocês estavam ali representados por sacos de sementes e eu estava no meio e aqueles sacos de sementes se dobravam a mim e os irmãos e o pai disse para ele, mas por acaso você pensa que nós iremos se dobrar a você? Quem você pensa que é? Quantas vezes você já não ouviu uma frase parecida com essa? Você vai fazer isso? Quem você pensa que é? Quando você sabe, eu sou filha de Deus. E Ele diz que está comigo o tempo inteiro. E Ele diz que eu vou vencer. Então aquilo que o outro está falando, eu não vou deixar me afetar. Porque muitas vezes a minha semente, ela foi lançada no momento errado. A terra ainda não estava adubada. Então aquele que ouviu, aquele que recebeu as informações, ele não gostou. Porque muitas vezes ele não preparou a terra dele, ele não sonhou. Então o objetivo dele vai ser destruir os seus sonhos. Então ele vai dizer, você, aonde que você vai conseguir fazer isso? Você nunca vai conseguir fazer isso. Você não pode deixar o que o outro falou diminuir o seu sonho. Pelo contrário, você precisa enfocar, você precisa colocar mais força com aquelas palavras. Você dizer, pois é agora que eu vou conseguir. E não vai ser para te mostrar, vai ser para lhe convidar, para se assentar comigo e comemorar. Porque o Senhor, Ele diz que tem um banquete preparado para você, na presença dos seus inimigos. Entenda que os seus inimigos não são pessoas, mas muitas vezes as palavras que saem da boca dessas pessoas, esses inimigos. E essa mesa está preparada para você sentar. Você vai sentar à cabeceira. E essas pessoas que usaram palavras para tentar destruir os seus sonhos, elas irão sentar e dizer, do jeito que você falou, Deus Ele fez. Mas não por causa de você, por causa da sua obediência, por causa da sua perseverança, porque você não deixou que outras palavras, que outras pessoas destruíssem o seu sonho. Então, sempre que você vencer, você vai impulsionar pessoas a vencerem também. Porque é assim que o Senhor, Ele está dizendo aqui na palavra, mas eu os trarei de volta de todos aqueles lugares para os quais você os venderam e falarei com você o que vocês fizeram com eles. Ou seja, tudo que você faz, você vai receber de volta. Se você está impulsionando pessoas a prosseguirem, a vencerem, a serem autoestimas, a ser com Deus suficiente para vencer, isso não quer dizer que eu não precise de ninguém. Eu preciso entender, eu preciso de Deus. Deus, Ele irá me transmitir, Ele irá me conectar a pessoas para que o plano dEle seja concretizado na minha vida. Quando eu entendo isso, eu vou saber receber aqueles que vêm para me ajudar, receber quando vir uma crítica e construir em cima daquela crítica. Mas quando é algo para matar os seus sonhos, você também vai identificar. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais discernimento você adquire. Então o Senhor, Ele te mostra quem são aqueles que é para permanecer e quais são aqueles que não é. E aqueles que não são, em um dado momento, eles vão experimentar a dor do que eles estão fazendo com outras pessoas. Quando os irmãos de José, eles sentiram o que eles fizeram com o irmão, eles choraram amargamente. Mas eles tiveram um remorso permanente, ou seja, um arrependimento. Eles pediram perdão e realmente reconheceram que Deus era na vida do seu irmão. Naquele momento, o seu irmão, em meio a ser vendido, ser maltratado, ser expulso, ser caluniado, em meio a tantas lutas, ele cresceu. Ele continuou crescendo e ele venceu.
e se tornou rei do Egito. Rei esse que preparou comida para ele, para o reino e para aqueles que estavam ao redor. E quem estava ao redor? Seu pai e seus irmãos. Então, nessa manhã, o Senhor está dizendo para você: não se preocupe que eu cuido de você. Não se preocupe com o que estão fazendo com você, porque tudo que fazem retorna. Não se preocupe que aqueles que porventura se perderam por causa de você, do seu amor, da sua obediência, eu irei lá, eu irei buscá-los e eu irei trazê-los e eu farei com que eles reflitam, com que eles pensem, com que eles se arrependam e voltem para o caminho certo. Isso não sou eu que faço, isso não é você, isso é a ação do Espírito Santo. Através das nossas orações, o Espírito Santo move. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Não sou eu que move o Espírito, mas as minhas orações, o meu temor, a minha obediência às leis do Senhor. Sempre que eu e você entendemos que tudo que eu faço vai voltar para mim em um dado momento, com certeza os meus atos, minhas atitudes, elas vão seguir para o bem. Eu vou escolher. Hoje a minha semente será boa e eu vou receber todas as sementes boas. As ruins eu vou só lançar fora, porque eu só preciso orar por aqueles que lançarem sementes ruins para mim, porque a lei da semeadura é certa e ela irá voltar. Então que Deus tenha misericórdia, ajude aquela pessoa a se arrepender. Mas a minha escolha para hoje é sementes boas. Tudo que acontecer hoje, eu vou receber como boas sementes. Que você também faça essa escolha. E assim eu e você vamos nos aproximar cada dia mais da presença de Deus. E nos afastar cada dia mais do erro, da falha, do pecado. Perfeitos? Não. Seguidores de Cristo, buscando a perfeição, buscando ser separado, buscando fazer o que Cristo faria se Ele estivesse aqui. E Ele está dentro de mim. Então as minhas escolhas precisam ser as escolhas de Cristo. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Agradecemos ao Senhor, Deus, pela oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor, pela oportunidade de vivermos a Tua vontade, de cumprir o Teu querer. Pai, muito obrigada. Obrigada por mais esse dia, obrigada por nos instruir, por nos ajudar, obrigada por nos cativar a cada dia, a cada instante. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé, e nós te amamos. E declaramos ao Senhor o nosso amor, a nossa comunhão e tudo aquilo que eu preciso está no Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você para compartilhar com outras pessoas. Clica lá no joinha do nosso vídeo. Se você não for inscrito, não foi inscrita, se inscreva lá no nosso canal. Ajude, a divulgar aquilo que vai fazer com que outras pessoas cresçam e que possamos, eu e você, crescermos juntos em espírito para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.